Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos chegando aqui no canal Cristiano Santos Radialista nesta segunda-feira, segundou, né, gente? A gente tá por aqui para trazer o nosso primeiro vídeo desta semana, começando mais uma semana de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. E agradecendo o nosso querido e bom Deus, né, por mais essa oportunidade, por continuar nos protegendo aí, por nos proporcionar também um final de semana espetacular, maravilhoso demais, com muita saúde, que é o mais importante, né, gente? E aí, como é que foi seu final de semana? Tudo beleza? Tudo bacana? Tudo legal? Saúde na faixa? Que coisa boa, coisa bacana demais é ter vocês aqui também. Então, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Vocês sabem, né? Segundou, dia 20 de maio de 2024, dia da gente trazer o que aconteceu no final de semana esportivo, né? E tem assim, ó, muitas informações pra gente trazer neste nosso primeiro vídeo desta segunda-feira. Segura só um pouquinho que eu volto já já. Depois de Poções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Poções e Bolos da Linde. O WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Depois aí da nossa tradicional vinheta, estamos de volta aqui pelo nosso canal Cristiano Santos Radialista nesta segunda-feira, dia 20 de maio de 2024, para mais um começo aí de semana, né, de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. E te agradecendo muitão mesmo por vocês estarem sempre por aqui com a gente. Já já a gente traz para vocês as seguintes informações. Fala do Flamengo recuperado de lesão. Pulgar viajará para o jogo entre Amazonas e Flamengo. É a Copa do Brasil no meio de semana, né, menino? Pois é, o Atlético Mineiro, monitorado pelo Galo, Júnior Alonso posta mensagem enigmática e anima torcedores. Já já a gente fala. Vamos falar já já também do campeão Manchester City, né, que vence a Premier League, né, rapaz, pela quarta vez seguida, gente. Pois é o primeiro time a conquistar a competição 4 vezes seguidas, e a gente conta essa história já já pra você. Fala de Série A do Campeonato Brasileiro. Não tivemos rodada devido ao adiamento das duas próximas rodadas, 7 e 8 do Campeonato Brasileiro, mas
já se pensa aí na rodada 9, assim como o Grêmio. O Grêmio conversa com o Botafogo e tenta inverter mando em retorno do Campeonato Brasileiro. Pois é, o jogo que seria lá em Porto Alegre pode acontecer no Newton Santos. O Vasco já tem um novo técnico, né? Álvaro Pacheco desembarca no Rio de Janeiro para assumir o Clube de Regatas Vasco da Gama. John Textor vai à loucura com vitória e vaga na Liga Europa do Lyon. É o outro time que o John Textor tem, né? Na sua franquia, além do Botafogo. Pois é, fala do Cruzeiro, perto de ser anunciado pelo Cruzeiro, Cássio faz mistério em rede social. Pois é, Cássio já acertou tudo com o Corinthians, né, rapaz? E parece nada mudar, né, rapaz? Porque o futebol é uma coisa que muda muito rápido. As coisas mudam muito rápido no futebol, na verdade, né? Se nada de anormal acontecer, Cássio deve ser anunciado ou hoje ou durante essa semana. No Corinthians, aliás, no Corinthians não, sair do Corinthians e ser anunciado no Cruzeiro, né, rapaz? O gigante Cássio. Inter recusa a proposta do Palmeiras por Maurício e reforça a intenção de manter meia até o fim de 2024. Muito bom jogador, né, rapaz? E não é só o Palmeiras, não, tem muitos outros times, além de times brasileiros, europeus também, né? De olho aí no garoto Maurício. Já a gente conta pra você tudo isso e um pouco mais. E claro, a gente fala também de Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixão ganhou mais uma, né? Dessa vez de goleada. E também com a Vila Belmiro lotada, abarrotada de torcedores do Peixe. Pois é, já a gente conta aí como que ficou o Santos na tabela de classificação. E também, lógico, né? Os próximos jogos que vai acontecer aí da Série B do Brasileirão. É isso. Mas antes, os nossos recados para vocês que estão ligados com a gente, ó. Deixa aí o seu like, né? Mais conhecido como curtida, porque ajuda demais a gente. Por que ajuda, Cristiano? Porque, seguinte, você curtindo o nosso vídeo, né? Todo mundo que passar por aqui curtindo o nosso vídeo, vai colocar os nossos vídeos como um vídeo interessante, conteúdo bacana, conteúdo legal, assim que o YouTube vai entender. E entendendo assim, ele vai espalhar o mesmo por toda a plataforma. E aí a gente consegue alcançar mais e mais pessoas. Por isso que é importante você deixar aí o seu like. Importante também você comentar. Tem um espacinho aqui de comentários para você comentar sobre os nossos assuntos. Dar sua opinião, discordar de Cristiano. Dá também aí, fala pra gente, né? Cristiano, você deveria colocar tal notícia no seu canal. Né? A gente vai estudar essa possibilidade aí de te atender também, né? Sugestões são sempre bem-vindas aqui no canal Cristiano Santos Radialista, tá? E me diga também de que cidade você assiste o nosso canal. Quero saber, quero mandar um abraço para você e para sua cidade também, beleza? Compartilha esse nosso vídeo aí com seus grupos das suas redes sociais para a gente alcançar cada vez mais e mais e mais pessoas. Você que está chegando no nosso canal, né? Recentemente chegou no nosso canal, te agradeço. Sejam todos bem-vindos à nossa família, né? Cristiano Santos Radialista. Muito bom ter vocês aqui, viu, gente? Pois é, você que já passou por aqui ou está passando pela primeira vez, se inscreva, né? Se inscreva aqui no canal, que vai ajudar também demais a gente no crescimento aqui do nosso canal Cristiano Santos Radialista. Porque quando a gente estiver lá, né, com um número altíssimo aí de inscritos aqui no canal, você vai falar assim, ó, eu sou um dos primeiros que se inscreveu no canal Cristiano Santos Radialista. E que bacana, hein? Que legal. Sei que você vai vir aqui comentar quando isso acontecer. Que bacana, que legal. Então, nos ajude aí também divulgando o nosso canal para todas as plataformas aí, tá, gente? Que a gente te agradece demais pelo carinho. Falando em plataforma, eu disse aqui em relação a notícias, informações, né? E o seguinte, nós temos as nossas redes sociais. No Facebook, você encontra a gente, encontra Cristiano Santos, escrevendo lá, facebook.com/Cristiano Santos 8383. facebook.com/Cristiano Santos 8383. Você encontra a gente lá no Face.
no Instagram, @Cristiano Santos Radialista, @Cristiano Santos Radialista lá no Instagram. E no TikTok, você encontra a gente escrevendo Cristiano Santos V, Cristiano Santos e a letra V no final. Belezinha? Visite a gente, acompanhe a gente também aí nas nossas redes sociais, que ajuda demais a gente. E claro, a gente está sempre postando vídeos lá nas nossas redes sociais, nas nossas outras redes sociais, né? Principalmente o TikTok. O TikTok é a ferramenta que a gente mais usa depois aqui do canal, né? É o TikTok Cristiano Santos V. Você que quer saber de novidades, né? Tô sempre postando novidade lá. Sempre quando tem um furo assim, uma contratação, uma coisa, né? A gente posta sempre por lá. Depois a gente posta também no Facebook e posta lá no Instagram, mas primeiro a gente posta lá no TikTok, por isso que é bom você começar a seguir a gente lá no TikTok, Cristiano Santos V, lá no TikTok. Belezinha? Vamos de notícia, chega de enrolação, né, Cristiano? Não é enrolação, é nossos pedidos aí para você que está sempre com a gente. Vamos falar do Flamengo, recuperado de lesão, Pulgar viajará para jogo entre Amazonas e Flamengo. Tite terá um de seus titulares absolutos à disposição para o jogo contra o Amazonas, quarta-feira às 9h30 da noite, no horário de Brasília, em Manaus, pela Copa do Brasil. Eric Pulgar está totalmente recuperado da lesão no tornozelo esquerdo e, se nada de excepcional acontecer nos treinamentos de hoje e também amanhã, né, ele viaja com o elenco do Flamengo. Peça-chave de Tite, Pulgar sofreu um forte entorse no tornozelo em 28 de abril, no primeiro tempo da derrota para o Botafogo. Fazia uma boa partida, saiu no intervalo e os alvinegros conseguiram o placar de 2-0 na etapa final. Em 100% de suas condições físicas, Pulgar jogará contra o Amazonas. Ele treinou bem nas atividades com o grupo no sábado e também no domingo. O chileno só não participará do jogo se tiver um outro problema, porque a lesão no tornozelo está completamente zerada. Pois é, Léo Pereira fora. Léo Pereira com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda é a ausência certa para o duelo com o Amazonas. O zagueiro sentiu o problema ainda no primeiro tempo da goleada por 4-0 sobre o Bolívar na última quarta-feira e foi substituído aos 37 minutos. Davi Luiz entrou no lugar de Léo, então vai ter problemas aí o Flamengo, né? Mas por outro lado vai ter a volta do Pulgar, né, rapaz? Pulgar que é um jogadoraço aí nesse esquema do Flamengo, encaixou muito bem, começou capengando aqui, capengando ali, não convencendo o torcedor chegou a pedir a saída do Pulgar, depois ele entrou em forma, né, rapaz? Adquiriu a forma física ideal e tá jogando demais, é um dos principais jogadores daquele meio campo do Flamengo, né? Pois é, fala do Galo Mineiro e do mercado também, né, rapaz? Monitorado pelo Atlético Mineiro, Júnior Alonso, ex-Atlético Mineiro, zagueiro, né? Posta mensagem enigmática e anima torcedores. O zagueiro Júnior Alonso animou a torcida do Atlético Mineiro com uma postagem nas redes sociais. O jogador publicou uma foto em um jogo do Krasnodar, da Rússia, atual do time, com a legenda Last Dance, What Can't Do It, que em português significa última dança, vamos fazer isso. O Galo estuda o retorno do jogador na janela do meio do ano. Pois é, rapaz, ele que já passou pelo Galo Mineiro e foi campeão, né? O zagueiro esteve em campo no último sábado pelo Campeonato Russo. Vitória do Krasnodar por 3-2 em cima do o Sochi. Falta uma rodada para o fim da competição, quando o time de Alonso enfrenta o Dinamo. O Krasnodar é vice-colocado com 53 pontos. O próximo adversário é o líder com 56 pontos no campeonato. Nos comentários da publicação, muitos torcedores atleticanos ligaram a postagem a um possível retorno ao Galo. O Clube Mineiro monitora a situação e tem interesse no retorno do zagueiro. A chegada de Milito, a mudança do esquema tático e a possível saída de zagueiros na janela do meio do ano são alguns pontos levantados para a possibilidade da volta de Alonso ao Galo.
com contrato até 2025 com Krasnodar, o Galo estuda se um retorno é financeiramente viável e se pode conseguir trazer o paraguaio de volta sem custos. Alonso é titular do time russo com 36 jogos na temporada. No meio do ano, o Galo já tem acertado o retorno de Bernard. O atacante do Panathinaikos da Grécia assinou um pré-contrato no início do ano e retorna ao clube que o revelou para o restante da temporada. Passagem pelo Galo. O zagueiro tem forte identificação com o Galo após a passagem de 2020 e 2022. Pelo clube mineiro, foram 132 jogos e 2 gols. Campeão da Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e 3 campeonatos mineiros. Ele foi comprado pelo Galo em 2020, junto ao Lille da França, por cerca de 18 milhões de reais. Em 2022, foi vendido ao Krasnodar por 47 milhões. Faturou uma grana legal aí o Galo, né? Entretanto, pela invasão russa na Ucrânia e suspensão de contrato de jogadores, o paraguaio foi cedido novamente ao Galo em fevereiro daquele ano por mais uma temporada. O Atlético pagou uma taxa de 200 mil euros para ter a volta do jogador, que era capitão da equipe naquela ocasião. Pois é o Júnior Alonso, que já esteve no radar de outros clubes, entre eles o próprio Vasco da Gama, né, rapaz? O Vasco já esteve interessado aí, o Botafogo também em algum momento, outros clubes, né, Palmeiras também, enfim, o Corinthians também já esteve interessado. É um zagueiraço, gente, um zagueiro muito técnico, né? Um zagueiro que não se limita só a defender, ele também é um zagueiro que arma, né, sai de trás ali da defesa, armando, né, as jogadas para entregar a bola para um meia, para fazer um lançamento ali para um atacante, enfim, para um lateral, né? Enfim, né, para os alas. É um zagueiro muito qualificado, o Júnior Alonso. E se o Galo trazer de volta, né? O time do Galo, que já é um time muito qualificado, já tem uma espinha dorsal, vamos colocar assim, com muita qualidade. Você imagina com o Júnior Alonso aí, né? Fala do campeão inglês, o Manchester City vence o West Ham e conquista o tetra da Premier League. Pois é, rapaz, tetra campeão. O Manchester City venceu o West Ham por 3-1 ontem, domingo, e conquistou pela 4ª vez consecutiva a Premier League. Na 38ª rodada da competição, no Etihad Stadium, o time de Pep Guardiola teve total domínio do adversário e abriu 2 gols de vantagem nos primeiros 18 minutos, com Foden marcando 2 vezes. No fim do primeiro tempo, Kudus diminuiu com um belo gol de bicicleta, mas aos 14 da segunda etapa, Rodri finalizou de fora da área para definir o placar, o título também aí e o título do City. Pois é, rapaz, feito inédito, o Manchester City se torna o primeiro time a ser tetracampeão de maneira consecutiva na Premier League. O time de Guardiola superou os feitos do Manchester United de Alex Ferguson, que em 2 oportunidades foi tricampeão. Ao todo, o City chega ao seu 10º título inglês. Este é também o 6º título de Pep Guardiola no campeonato inglês em 8 temporadas no país. É um monstro, né, rapaz? É um monstro de técnico, né? É um muito bom técnico. E esse time do Manchester City, meu amigo, joga por música, né? Jesus Cristo. Ontem o coitado do West Ham não sabia o que fazer, gente. Não conseguia sair de trás. Não conseguia. O Manchester rodava a bola, rodava. Sabe, a gente assiste futebol brasileiro aqui, a gente vê os times brasileiros ou joga só pela direita, ou só pela esquerda, ou só pelo meio. E cruzamento o Manchester City, rapaz, tem vezes que falta ter paciência, tanto que eles tocam a bola. Toca, vira na esquerda, que volta pro meio, que vira na direita, que volta pro meio de novo. Ou seja, cansa o adversário, roda a bola até achar, né, uma brecha para fazer o gol. Uma partida assim espetacular, mais uma, né, do Manchester City nesta competição, nesta temporada 2023-2024, e justamente o título ficou na
nas mãos de quem realmente mereceu, né, o título, né? O Arsenal, para você ter uma ideia, fez 89 pontos. Em qual campeonato do mundo uma equipe com 89 pontos não é campeão? Qual? Só na Premier League mesmo, né, gente? Aqui no Brasil, por exemplo, você imagina uma equipe com 89 pontos ser vice-campeão aqui no Brasil? Não dá para imaginar, né? Uma ou outra, o Flamengo em 2019 teve uma diferença muito grande, né? Teve uma diferença muito grande, ele deu uma arrastada, o Santos ficou em segundo, né? A diferença ali foi considerável. Depois o Flamengo já era campeão, aí foi diminuindo, o Flamengo foi deixando de mão também, né? Mas o Flamengo fez, eu não vou lembrar a pontuação, mas que o Santos foi vice também com, acho que mais de 70 pontos, se eu não estou equivocado, com mais de 70 pontos o Santos foi vice-campeão, porque o Flamengo tinha disparado, né? Disparou na pontuação, acho que fez mais de 90 pontos, se eu não me engano, ou quase isso, naquele ano. Você pode até me ajudar aqui nos comentários aí, né? Mas 89 pontos e o Manchester City fez 91 pontos, ou seja, 2 pontos de diferença, né? O Arsenal também, realmente, a gente tem que parabenizar, né, o time do Arsenal. Cara, tinha uma notícia aqui do Grêmio e eu acabei apagando a notícia do Grêmio, meu Deus do céu, oh meu Deus. No segundo bloco eu trago essa notícia do Grêmio. O Grêmio, aliás, deixa eu falar logo aqui, que eu já tinha anunciado para vocês, o Grêmio vai jogar com o Botafogo, né, pelo Campeonato Brasileiro, a 9ª rodada. O jogo está marcado, nesse primeiro turno, para a Arena do Grêmio. Só que devido a todas esses acontecimentos no Rio Grande do Sul, devido às chuvas, todo o estrago que a mesma causou, o Grêmio quer combinar com o Botafogo ainda não deu uma resposta, quer combinar com o Botafogo para que o jogo seja no Newton Santos. E aí no segundo turno, né, no segundo turno ele joga lá, o Botafogo joga lá, né? É isso que o Grêmio mandou, né, uma solicitação para o Botafogo. Se o Botafogo aceitar, aí os dois levam esse pedido à CBF, a CBF vai aceitar evidentemente, e aí, mas isso já pela 9ª rodada, viu, gente? O Campeonato Brasileiro volta dia 1º de junho, né, já volta na 9ª rodada, 7 e 8 foram adiadas, e a 9ª rodada, volta na 9ª rodada, no dia 1º de junho, né, e aí aconteceria, 1º e 2, né, de junho, e aconteceria esse confronto entre Botafogo, seria o que seria Grêmio e Botafogo, passa a ser Botafogo e Grêmio, e deve acontecer dessa maneira aí, né. Pois é, falar do Vasco, Álvaro Pacheco desembarca no Rio de Janeiro para assumir o Clube de Regatas Vasco da Gama. O treinador português Álvaro Pacheco desembarcou no Rio de Janeiro na tarde de ontem, mais conhecido como domingo, para assumir o comando do Vasco da Gama. O português veio em voo direto de Lisboa e chegou pelo salão nobre do aeroporto do Galeão, onde falou rapidamente com a imprensa. Estou muito feliz, é um grande clube brasileiro, venho com uma vontade muito grande de ajudar o Vasco. Sei quem criou, sei a história. É um clube que foi crescendo e conquistando títulos muito importantes, afirmou o treinador. Pacheco não deve comandar o time contra o Fortaleza na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Com 0-0 na ida, qualquer vitória coloca a equipe nas 8ª de final. O português terá algumas burocracias a cumprir, como tirar o visto de trabalho para estrangeiros no Brasil, por exemplo. Além disso, irá conhecer as dependências e o elenco vascaíno nesta semana. Estamos chegando agora. O objetivo é conhecer todos, o elenco, toda a estrutura e começar a trabalhar. Quem conhece a organização do Vasco, a dinâmica, sabe que esse tipo de trabalho de preparação já começou a ser feito. Vai ser muito mais fácil a minha adaptação também por causa disso. O técnico português trará 4 profissionais de sua confiança. Pedro Valdemar é o auxiliar técnico de Álvaro Pacheco. Outro auxiliar é José Teixeira, que também é analista. Ricardo Pereira é um profissional da área de alta performance, enquanto Leandro Mendes é preparador
físico. Pois é. É um prazer muito grande estar no Gigante da Colina, orgulho muito grande mesmo, a torcida é fantástica, muito apaixonada, muita gente e juntos vamos ser felizes, finalizou o novo treinador do Vasco da Gama. O Pacheco chegou com tudo, muito sorridente, muito feliz, né, rapaz? Agora tem que esperar o trabalho do Pacheco, né, rapaz? Do Álvaro Pacheco, né? Esperar o trabalho dele. Ele é um treinador que só tem 5 anos de carreira, gente. 5 anos como treinador profissional. 5 anos. 5 anos de treinador profissional. Ele começou em 2019, né? 2018, por aí, né? 5 anos de finalzinho, acho que finalzinho de 2018, 2019, por ali. Então ele tem 5 anos aí como treinador profissional, né? Já treinou muitos times de Portugal, nunca saiu de lá, né? E agora tem esse desafio aí fora de Portugal, que é com o Vasco da Gama. Vamos aguardar para ver o que acontece. E como eu já disse para vocês aqui, eu não posso falar muita coisa do treinador porque eu não o conheço, até porque ele é novo aí, né, no mundo do futebol. Mas espero, né, até por ser Vascão da Gama, espero que ele faça um bom trabalho aqui no futebol brasileiro. John Textor vai à loucura com vitória e vaga na Liga Europa do Lyon. O Lyon está de volta a uma competição internacional depois de 2 anos. E graças a uma arrancada incrível no segundo turno do campeonato francês. E também uma vitória por 2-1, gol no último minuto, neste domingo, ou seja, ontem contra o Strasbourg. Diante aí de tudo isso, John Textor não se segurou e foi à loucura com os torcedores. Sócio majoritário do clube, o empresário John Textor esteve presente na partida. O norte-americano, que também é dono do futebol do Botafogo, foi ao gramado e prestigiou a festa da equipe francesa. No vestiário, ele vibrou muito com os jogadores. Em campo, Lacazette abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, mas Diarra empatou na segunda etapa. De pênalti aos 51 do segundo tempo, Lacazette voltou a marcar e decretou a vitória por 2-1 do Lyon. A equipe contou com o empate do Lens e terminou a Ligue 1 na 6ª posição com 53 pontos. Pois é, finalista da Copa da França, o PSG. O Lyon, finalista da Copa da França contra o PSG, né? O Lyon garantiu sua vaga na Liga Europa. O clube irá ao torneio como campeão da Copa ou caso o Paris leve o título, herdando o lugar por sua posição no campeonato francês. A classificação foi bastante celebrada, especialmente pelo que o Lyon viveu na temporada. O time foi o lanterna do campeonato francês e venceu apenas um jogo nas 12 primeiras rodadas. Laurent Blanc foi demitido após os 4 primeiros jogos da temporada 2023-2024. O italiano Fábio Grosso foi contratado e permaneceu apenas por 8 partidas. Pierre Sengi assumiu inicialmente como interino e comandou uma grande reação. Aos 45 anos, ele faz seu primeiro trabalho como técnico principal e tem 19 vitórias, 6 derrotas e 2 empates em 27 jogos. O Lyon saiu da lanterna, terminou o francês na 6ª posição e decide o título da Copa da França. Que arrancada do Lyon, né, rapaz? E o dono aí do Botafogo, que é dono do Botafogo também, tá feliz da vida, né, rapaz? Que coisa boa, coisa bacana demais. O Lyon aí, que tem como um dos ídolos também o Juninho Pernambucano. Falar do Cruzeiro, perto de ser anunciado pelo Cruzeiro, Cássio faz mistério em rede social. O goleiro Cássio ainda não foi anunciado pelo Cruzeiro, mas, rapaz, tem tudo que nos próximos dias aí, né? Esse anúncio deve acontecer nos próximos dias ainda, sem dúvida nenhuma. Pois é, pelas redes sociais, o ex-corintiano faz mistério, né? Ele atualizou o perfil e escreveu goleiro do... e colocou uns pontinhos lá, né, rapaz? O que a torcida do Cruzeiro ficou animada demais. São 8 pontinhos publicados pelo goleiro, mesmo número de letras que a palavra Cruzeiro.
O torcedor demais, né, rapaz? No último sábado, Cássio se despediu do Corinthians, por onde atuou por 12 anos. Na coletiva, ele evitou falar do seu próximo destino. Cássio é aguardado em BH nesta segunda-feira para passar por exames e assinar o contrato com o Cruzeiro. O goleiro de 36 anos chega para ocupar uma posição questionada no Clube Mineiro, desde a saída de Fábio Ídolo Celeste. Claro que, como eu disse aqui, as nossas redes sociais, né, no nosso TikTok, saindo aí, né, oficialmente que o Cássio é o novo goleiro do Cruzeiro, a gente vai postar lá para você que acompanha a gente. Cristiano Santos V, lá no TikTok. Cássio é a primeira contratação do Clube Mineiro após a venda da SAF por Ronaldo. Pedro Lourenço, empresário que assumiu a gestão, levou junto Alexandre Matos. O diretor de futebol tem papel importante nesta movimentação de mercado do Cruzeiro. O goleiro rescindiu de forma amigável o contrato com o Corinthians, que iria até o fim do ano e poderá ser inscrito pelo Cruzeiro na janela do meio do ano. Rapaz, oficialmente ainda não, né? Oficialmente ainda não. Vou até dar uma conferida aqui, porque talvez, né, rapaz? Já saiu aqui a oficialização, mas até agora não, viu, gente? Até agora não, né? Até agora não tem. Vou até atualizar aqui para você que tá ligado com a gente. Deixa eu dar uma atualizada aqui, porque de repente, né? Já tem aqui a notícia de que o Cássio oficialmente é jogador do Corinthians, mas não tem, do Corinthians não, gente. Oh, meu Deus. Cássio e Corinthians é muito ligado, né? Até a gente se atrapalha, né, gente? E Cruzeiro, né? Mas ainda não, viu? Ainda não saiu, não. Não, ainda não saiu, não. Não saiu essa informação ainda não, né? Oficial ainda não. Vamos aguardar. Como eu estou dizendo para vocês, no nosso TikTok, saindo a informação em qualquer momento, daqui à tarde, né? Um pouco aí, mais para tarde ou à noite, saindo essa informação, nós vamos postar lá no TikTok. Cristiano Santos V, comece a seguir a gente por lá. Inter recusa a proposta do Palmeiras por Maurício e reforça a intenção de manter o meia até o fim de 2024. Um dos principais ativos do grupo do Inter, o meia Maurício, permanece como o jogador mais cobiçado no mercado. A direção colorada recebeu uma investida do Palmeiras durante a disputa dos estaduais, mas recusou. A intenção é ter o jogador até o fim do ano. Uma fonte importante ligada ao Colorado diz que a oferta esteve em torno de 14 milhões de euros, 77,8 milhões de reais pela cotação atual. Meu amigo, o Palmeiras ofereceu 77,8 milhões de reais pelo Maurício e o Inter recusou? É verdade isso, rapaz? É verdade, né? Porque o Globo Esporte é confiável. Cara, é um bom jogador? Lógico que é. Mas não tá bom não, cara. A não ser que a pretensão do Internacional seja vendê-lo para a Europa, né? Para o futebol europeu por uma cifra maior. Aí é compreensível, mas 77,8 milhões é uma grana legal, né, gente? E normalmente tem gatilhos, né? Além desse valor, tem gatilhos que é colocado em contrato que aumenta esse valor aí. Caramba, cara. O Verdão admite a proposta ocorrida durante o Gauchão, mas com um montante menor. A procura partiu antes do acerto com Felipe Anderson. O valor, mesmo contestado aí pelos paulistas, não alcança o desejo pelo Inter. O motivo? O clube tem apenas 50% dos direitos econômicos. Tá explicado, né? O clube tem apenas 50% dos direitos econômicos, ou seja, do total, apenas 38,91 milhões ficariam no Beira-Rio. O intuito é abocanhar algo entre 8 milhões de euros e 10 milhões de euros, ou seja, 44,35 milhões de reais ou 55,59 milhões de reais, respectivamente, pelo percentual. Isso no caso para o Internacional só, né? O restante dos direitos está dividido entre Deportivo Brasil, 20%, Cruzeiro, 25% e o próprio Maurício com 5%. O Clube Mineiro, porém, fez um acordo com o empresário do jogador, o André Cury, no qual se comprometeu a ceder ao agente créditos futuros de negociações
que envolvam o meia em razão de uma dívida. O presidente Alessandro Barcelos afirmou que o Inter teve propostas na casa de 30 milhões de euros, 164,4 milhões de reais por jogadores. A revelação aconteceu durante reunião do Conselho Deliberativo realizada em abril. O Inter planeja arrecadar 135 milhões com negociações, isso antes dos estragos nas estruturas estimados em 35 milhões de reais. A ligação de Maurício com o Verdão iniciou durante a disputa do pré-olímpico. Hendrick postou uma brincadeira ao amigo com a pergunta se iria e um coração verde. Pouco depois, apagou a postagem. Os paulistas não foram os únicos que tentaram contratá-lo. O Grupo City, em nome do Bahia, também demonstrou interesse. Aliás, eu vi uma matéria dizendo que o Maurício tinha até um pré-contrato com a equipe do Bahia. Houve outras procuras, como Bragantino, Corinthians, Atalanta e Charlotte FC da MLS, mas sem avanço. O Inter pretende negociá-lo com uma equipe de fora do Brasil. É como eu esperava mesmo, né? Eduardo Cudê também não se mostra disposto a liberá-lo. O treinador vê o camisa 27 como uma das principais peças da equipe e fundamental para o time lutar pelas conquistas do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, o que reforça a vontade de permanecer até o término da temporada. O argentino é admirador do meia, mesmo com a cobrança de parte da torcida desde a expulsão diante do Juventude no estadual, tem trabalhado para recuperá-lo. Inclusive, o Colorado como capitão o colocou como capitão no empate com o Atlético Goianiense, último jogo da equipe antes da parada pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. O técnico comunicou os principais líderes do vestiário sobre a estratégia, que sinalizaram positivamente. O recesso parece ter deixado para trás o incômodo recente das arquibancadas. Maurício foi um dos mais assediados pelos fãs no período de treinos no Parque Esportivo da PUCRS, né? o PUCRS. A PUC, né? PUC-RS. O meia também buscou entrar na onda solidária que move o estado e realizou doações aos atingidos pelas enchentes e tentou dar um pouco de conforto nesse momento de dor. Maurício é o jogador com mais partidas pelo clube do atual grupo. O Inter, desde 2020, acumula 173 jogos com 25 gols. É um jogadoraço, viu, gente? Novo, tem muito talento e pode ajudar demais aí o Internacional nas principais competições que o Colorado vai disputar, né? Agora, recusar uma proposta de 77 milhões de reais é compreensível pela questão da porcentagem que o Inter vai ter, que é, né? Ele só ganharia aí quase 39 milhões de reais, devido a ele ter só 50%, né? Do jogador, né? Mas, e a intenção também, lógico, é vender para um time europeu, porque você fatura muito mais, né? E de quebra você não reforça um rival. Fala do Flamengo, Gabigol admite que usou camisa do Corinthians e pede desculpas à torcida do Flamengo. Abre aspas, errei, fecha aspas. 3 dias após ter sua imagem vazada com a camisa do Corinthians, situação que lhe rendeu uma multa de 10% do salário e a perda do número 10 do Flamengo, Gabigol quebrou o silêncio. O paulista de 27 anos admitiu a veracidade da foto e pediu desculpas à torcida rubro-negra. Primeiro, eu errei. Acho que errar, pedir desculpas, saber que eu errei. Mas nesse momento que a foto saiu, eu fiquei muito perplexo, fiquei sem entender. Esse período que fiquei sem falar, sem me pronunciar, foi um período que tirei para pensar. É claro que na emoção dos fatos, o meu primeiro pensamento foi negar. Como eu falo com os meus amigos, eu coleciono camisas, troco camisas, seja de seleção, de basquete, e essa camisa eu acabei recebendo e usando, disse em entrevista ao UOL. Como eu falei, errei, peço desculpas.
Mas foi um ato que eu não pensei tanto assim. Não sabia que ia acontecer tudo isso. Nunca iria usar uma camisa para poder desrespeitar a camisa do Flamengo, a torcida do Flamengo. Isso é um ato que em várias periferias tem, usar várias camisas. É pedir desculpas e dizer que não vai acontecer mais. Eu assisti essa entrevista aqui do Gabigol, né? Concedida aí pela UOL, para o UOL, na verdade, né? E assim, eu achei muito vazia, cara. Muito vazia. Porque, e assim, olha a moral que a assessoria de imprensa do Gabigol vai ficar. A assessoria de imprensa veio e colocou uma nota que a foto era falsa. Claro, como mesmo o Gabigol disse, pedido dele. Que a nota era, que a foto era falsa. Tá? Agora, com que moral? E quem vai acreditar na assessoria de Gabigol mais? Ou no próprio Gabigol? Se ele vem, pede para a sua... o pessoal da imprensa, da sua comunicação, dizer que a foto é falsa. Aí daqui a pouco, 3 dias depois, ele vem, grava um vídeo falando que não, é verdadeira. Num próximo episódio, ninguém vai acreditar nele. Nem o torcedor do Flamengo. E foi uma entrevista, eu acho assim, cada um tem a maneira de ver as coisas, né? Eu, na minha interpretação, eu assisti o vídeo todo. A coletiva dele, coletiva não, né? A coletiva, vamos chamar de coletiva. A entrevista toda, eu assisti ontem. Quando eu assisti, tinha 2 horas que ele tinha concedido a entrevista ao UOL. Né? Eu, sinceramente, não achei verdades nas palavras de Gabigol, não. Né? Porque o Gabigol, ele sabe que ele é uma pessoa pública, cara. Ele joga num dos maiores clubes do futebol mundial. Então, assim, é muito descuido. Eu sou um cara famoso. Exemplo, né? Que eu não sou. Mas se eu fosse um cara famoso, aí eu vou convidar um monte de gente. Eu sou um jogador, exemplo, tá? Aí eu vou convidar um monte de amigos para casa. Eu jogo no Flamengo, eu vou convidar um monte de amigos para casa e vou vestir a camisa do Vasco, do Corinthians, do Palmeiras, com todas as pessoas na minha casa. Eu tenho que ter a consciência de que hoje todo mundo tem um celularzinho ali, ó. E como não tem como controlar, tem como você botar um segurança para olhar cada um para não tirar foto? Não tem. Não tem como fazer isso. Que vira uma loucura, né? Então, assim, você, dono da casa, tem que ter não, eu vou ficar sem camisa, ou eu coloco uma camisa normal, coloco a camisa de basquete, coloco a camisa de um time internacional, não vai dar nada. Agora, você colocar uma camisa do Corinthians, Cristiano, mas o Flamengo não tem tanta rivalidade com o Corinthians, não. Tem sim. O Flamengo com o Corinthians não pode ter rivalidade em termos de muita disputa de título. Mas tem a rivalidade de ali, ó. Se você perguntar para o torcedor do Corinthians quem é a maior torcida do Brasil, o torcedor do Corinthians vai falar que é a do Corinthians. Se você perguntar para o Flamengo quem é a maior torcida do Brasil, o torcedor do Flamengo vai falar que é a do Flamengo. Existe esse embate entre torcedores, diretoria, todo mundo que está envolvido, que torce para o Flamengo, que torce para o Corinthians. Existe essa rivalidade, sim. Questão de quem é a torcida maior do Brasil. Então, sinceramente, eu, se fosse Gabigol, não sou, mas se fosse, sentava com a direção do Flamengo, é o seguinte, eu não estou tendo oportunidade aqui, cara. O Tite não me coloca ali 10 minutos, 15 minutos. Então vamos fazer um negócio aqui. No meio do ano eu já posso assinar um pré-contrato com qualquer um clube, não posso? Pode sim, saio de graça no final do ano, não é isso? Tá. Então vamos sentar. A gente já está sentado aqui. Eu quero ir pro Corinthians, cara. Eu quero ir pro Corinthians, eu quero ir pro Palmeiras, eu quero ir para o Santos, eu quero ir para qualquer um clube. Mas vamos colocar o Corinthians que está na reta, né? O Corinthians. Eu quero ir pro Corinthians. Me libera aí. Vamos fazer um acerto aqui. Acerta com a direção do Flamengo. Tenho certeza, né, que o presidente Landim e toda a sua cúpula vai fazer um acordo belezinha para ambos, bom para ambos, para ele e para o Flamengo. E aí ele segue o destino dele, cara. Porque assim, a vida é feita de ciclos. E o ciclo de Gabigol, fechou.
Ciclo de Gabigol no Flamengo, ó, fechou. Só não enxerga isso quem não quer, né? Quem não quiser enxergar, aí até o próprio Gabigol não quer enxergar. Porque você ficar acumulando, né? Cara, ele é ídolo e sempre vai ser. A história de Gabigol no Flamengo ninguém tira. Ninguém vai tirar. Agora você ficar fazendo M em cima de M, daqui a pouco dele sair de lá com um torcedor, que nem o Cássio saiu, o torcedor se emocionando nas redes sociais, torcedor, poxa, Cássio vai sair, cara, né? Olha a situação. Olha a ídolo como é que é. Ídolo, como é que é? O cara sai de um clube pela porta da frente. 12 anos o Cássio no Corinthians, 12, e ele saiu pela porta da frente. Ele tinha tudo para chegar numa coletiva, eu vou sair dessa bagaça, porque aqui tudo é culpa minha, eu não quero ficar nessa bagaça não, acabou. Não, ele agradeceu, até pelas críticas, por tudo que ele viveu no Corinthians em 12 anos. Gabigol tem 27 anos. Cássio tem 36. O que é que tem isso? É questão de idade. Cara, Gabigol já é adulto o suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Que ele representa uma torcida gigantesca. Que ele está desrespeitando, sim. Ele está desrespeitando a torcida do Flamengo. Não pode isso, cara. Não pode isso. E eu até disse, conversando com os amigos num grupo de WhatsApp, se eu sou presidente do Flamengo, eu vejo isso, eu falo para quem trabalha comigo, verifica se é verdade, cara. Verifica se essa foto é verdadeira. Tendo a confirmação que é verdadeira, empresário de Gabigol, na minha sala vocês dois, o seu tempo aqui acabou. Você já não é mais jogador do Flamengo. Sento com ele e rescindo o contrato. Acabou. E marco uma entrevista de uma coletiva. E falo tudo, cara. Até com ele e com o empresário dele também, junto. Acabou. É ídolo? Joia. É. O Flamengo ganhou 2 Libertadores, 2 Brasileiros, Copa do Brasil aí. Muito em função dele? Sim, ele ajudou muito, ajudou. Mas a vida é feita de ciclos. E o ciclo dele acabou. Não é porque ele foi multicampeão no Flamengo que ele pode desrespeitar o Flamengo do jeito que ele quiser, não. De jeito nenhum. Fala de seleção brasileira, Dorival Júnior chama Brenner, Ederson, Pepe e Rafael para a Copa América e amistosos. O técnico Dorival Júnior anunciou no último domingo a convocação de mais 3 jogadores para representarem a seleção brasileira na Copa América e também nos amistosos. Antes da competição contra México e Estados Unidos, em junho, os escolhidos foram Brenner, zagueiro da Juventus, Ederson, volante do Atalanta e Pepe, ponta do Porto. O goleiro Rafael do São Paulo foi chamado para o lugar do lesionado Ederson do Manchester United, aliás, do Manchester City. Pois é, eles se juntam aos demais atletas que já tinham sido convocados na última sexta-feira. O aumento aí do número de jogadores à disposição era um pleito da CBF e foi autorizada pela Conmebol esta madrugada em reunião realizada em Bangkok, na Tailândia. A lista então dos convocados são os seguintes: goleiros, Alisson do Liverpool, Bento do Atlético Paranaense e Rafael do São Paulo. Os laterais, Danilo da Juventus, Ian Couto do Girona, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e Wendel do Porto. Zagueiros, Beraldo do PSG, Brenner do Juventus, Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal e Marquinhos do PSG. Meio-campistas, Andreas Pereira do Fulham, Bruno Guimarães do Newcastle, Douglas Luiz do Aston Villa, Ederson do Atalanta, João Gomes do Wolverhampton e Lucas Paquetá do West Ham. Atacantes, Endrick do Palmeiras, Evanilson do Porto, Gabriel Martinelli do Arsenal, Pepe do Porto também, Rafinha do Barcelona, Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Girona e Vini Júnior do Real Madrid. O goleiro do São Paulo recebe sua segunda convocação, fora da primeira lista de Dorival Júnior nos amistosos de março. Ederson do Manchester City volta a ser ausência por lesão. Ele
fraturou o osso da região do olho em jogo com o Tottenham na terça-feira passada. Por isso, está de fora aí da lista, né? O volante Ederson da Atalanta recebe sua primeira convocação. Aos 24 anos, o ex-Fortaleza e Corinthians é um dos destaques da equipe italiana na temporada. O time de Gian Piero Gasperini vai decidir a Liga Europa com o Bayer Leverkusen na próxima quarta-feira. O zagueiro Brenner tem feito mais uma boa temporada na Juventus, campeão da Copa da Itália, em cima da Atalanta de Ederson. O ex-Atlético Mineiro tem 4 jogos com a camisa da seleção e esteve na última Copa do Mundo, chamado por Fernando Diniz em novembro do ano passado. PP do Porto volta a receber uma chance. Pois é, rapaz, a seleção brasileira aí, um aumento, né, de número de jogadores, convocou mais alguns aí. E também, claro, contusão, né? Contusão aí do Ederson, o goleiro do Manchester City. Gente, segura aí que eu volto já pra gente falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Rapidinho, a gente volta com você.